que a qual o Senhor confiou. Amados, abra o teu coração, porque Deus está aqui. Aleluia! Viu? Aleluia! A gente ficar dando toque. Vocês estão na casa do Senhor. Ele está aqui. Usa o que Deus te deu. Amém? Deus, mais uma vez, Pai amado, eu louvo a Ti, Senhor, pelo cuidado, pelo livramento sobre a vida da Tua serva. Pai, envia sobre ela a Tua graça. Envia sobre ela, Pai, o entendimento. Pai, desce sobre a mente dela a revelação que o Senhor tem sobre o alimento através da Tua palavra para nossas vidas, Pai. Usa a Tua filha, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eita, que amém fraquinho. Vamos de novo? Faz de conta que é ensaio. Eu saio da igreja com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias. Glória. Tanto já foi falado sobre Neemias, né? Mas o Senhor é bom, Ele sempre tem algo de novo, né? Quando nós adentramos as portas da casa do Senhor e quando nós estamos com o coração quebrantado, o Senhor, Ele sempre vai falar conosco. Então vamos abrir em Neemias 2, no 7, versículo 7. Amém? Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me deem madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. No 10 diz assim: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. E eu falei assim: Jesus, todas as terças-feiras eu aprendo um pouquinho. Todo mundo já sabe que Neemias ali era copeiro do rei, que ele fazia a vontade do rei, ele era obediente à voz do rei. Só que o Senhor falava algo no meu coração. Duas palavrinhas o Senhor falava muito sério comigo no meu coração. Aleluia. Primeiro, reputação. E a segunda, carta de recomendação. Aqui o rei Neemias pediu para o rei que desse cartas para que fosse entregue a alguém. Como anda a minha e a tua reputação para pedir carta para alguém para ser levado? Será que você vai ter uma carta de boa recomendação? Porque geralmente quando a gente vai procurar um serviço, aí geralmente pergunta, né? Você tem alguma carta de recomendação? Porque nessa carta de recomendação vai dizer que você foi um bom funcionário, que você exercitou tal função, que você não chegava atrasado, que você geralmente não dava nenhum atestado médico. Eu creio que é assim. Uma carta de recomendação vai dizer aquilo que tem de bom. Porque carta de recomendação não é para falar o que é ruim. Carta de recomendação é algo bom. E o Senhor falava assim no meu coração: filha, só se é dada carta de recomendação quando você tem reputação.
E aí eu fui procurar saber no dicionário o que é reputação. Olha, igreja, como é sério. Então o Senhor, Ele quer falar conosco, Ele quer nos corrigir, porque Ele nos ama. Reputação. Conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que vive. Olha essa frasezinha. Minha reputação sempre chega antes de mim. Olha o que diz o 10 de Neemias 2. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então a reputação de Neemias chegou primeiro que Neemias. Aleluia. Porque ele ouviu. Neemias ainda não tinha chegado. Então ele ouviu. Ele sabia que a reputação de Neemias era de um homem sério. Não era para fazer bagunça. Como lá estava tudo bagunçado, o que o nosso amiguinho Sambalate pensou? Vai chegar uma pessoa aqui com caráter, vai tirar toda a sujeira, vai começar a limpar, e eu vou ficar como? Eu vou perder o meu posto. Porque assim, quando alguém de caráter chega em um lugar que está sujo, que precisa ser limpo, ele coloca no lugar. Porque nós temos que entender que nós não podemos nos contaminar com o que é errado. Então as cartas aqui que o rei deu para Neemias, era para dizer: Neemias, eu estou te dando essas cartas de recomendação porque eu conheço o teu caráter. Pode ir que eu conheço o teu caráter. Se Neemias fosse uma pessoa sem caráter, ele poderia ter pego aquelas cartas e feito qualquer outra coisa que não fosse reconstruir os muros. Mas Neemias tinha caráter. Neemias tinha reputação. E eu e você? Como está a minha e a sua reputação? Será que a bispa pode confiar na minha e na tua vida e dar uma carta de recomendação para nós irmos em algum lugar? Então nós precisamos começar a pensar, meu Deus do céu, porque a gente tem um mau hábito de achar, de só pensar nas bênçãos. Só pensamos nas bênçãos. Mas e aí? Neemias estava lá de uma maneira bem confortável, não tinha nenhum interesse particular para ir reconstruir os muros. Ele não tinha nada. O que ele iria fazer lá? Não tinha parente, não tinha amigo nenhum. Mas não, Neemias tinha caráter. Neemias tinha reputação. Aleluia. E isso é muito sério, igreja, muito sério. E eu falei assim: Deus, olha como são as coisas. Você tem pedido cartas para fazer o bem ou para fazer o mal? Você tem entrado muitas das vezes na presença do Senhor para pedir o quê? Porque é muito fácil eu só orar e falar: Jesus, eu preciso pagar minha conta de água, minha conta de luz. Ai, Jesus, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. Mas nós temos que entender algo, que muitas das vezes o Senhor me chama e te chama para fazer algo primeiro para Deus. Não é primeiro o meu querer e a minha vontade. Porque aqui na palavra do Senhor diz que Neemias, ele depois não quis nem o salário dele. Ele não quis. E isso é reconhecimento. Reconhecimento de que ele não estava fazendo pelo povo de Israel. Ele estava fazendo para Deus, que era um povo escolhido de Deus. Então, muitas das vezes, quando nós fazemos algo para o irmão, que nós oramos primeiro pelo irmão, nós estamos primeiro fazendo para Deus, para depois Deus agir em meu e teu favor. Então nós temos que parar de ser egoístas e achar que tudo para mim e na sua vida tem que vir primeiro. Não tem que vir primeiro. Nós primeiro precisamos saber
o que é que Deus quer de primícia na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. E aí eu falei assim, Deus, se a gente pensar bem, essas cartas que o rei deu, e primeiro fala aqui também, que era até para ele, era como se fosse, vamos dizer assim, nos dias de hoje, porque hoje não tem carta, hoje a gente não dá uma cartinha e não compra as coisas. Mas pelo lado material, era como se o rei falasse assim, Neemias, pode ir e eu estou te dando aqui uma quantia para que você possa fazer tudo o que é necessário. Então nós precisamos ter a confiança de Deus. Aleluia. Não adianta nós acharmos que tudo é de qualquer jeito, não, porque não vai ser de qualquer jeito. E o Senhor, quando a primeira palavrinha que me veio, essa reputação, na minha mente, eu falei assim, meu Deus do céu, por quê? Aí eu fui buscar, por que essa palavra de reputação? Porque aqui fala primeiro, que quando o rei deu as cartas para Neemias, o rei deu de bom coração, de bom agrado. Porque Neemias, aqui diz que quando o rei viu a tristeza no rosto dele, ele não teve tempo de orar não sei quantas horas, de jejuar não sei quantas horas. Não, Neemias fez uma oração rápida. Essa oração rápida, sabe o que significa? Significa se eu e você estamos afiado com o papai. Aleluia. Porque se nós não estamos da forma que Deus quer que nós estejamos, a gente ia perder a bênção. Neemias ia perder a bênção. Se ele começasse a falar demais ali para o rei, ele ia perder a bênção dele. Então nós temos que estar sensíveis para entender o que Deus quer. Porque se Neemias fosse contar, fazer e acontecer, porque muitas das vezes a gente é boca aberta, quer abrir a boca demais, falar demais, aí quer falar pro vizinho, é só para eu falar para Gabi, aqui o rei, é Gabi. Aí eu conto para a bispa, eu conto para eles, para um. Não é que a bispa, aqui eu estou citando só a Fátima, vamos esquecer a bispa, tá, irmãos? Então eu vou citar a Fátima, eu vou a Érica. Não, mas era só para Gabi, eu só tinha que falar para Gabi. Aí eu saí abrindo a boca, aí a Érica conta ali pro Geiser, porque é muito amigo dela. E o Geiser conta pro Jackson, porque é muito amigo dele. Daqui a pouco, todo mundo tá sabendo. E aí o que acontece? Deus vai falar assim, não era assim que eu queria. Eu queria abençoar, mas era do meu jeito. Agora você quis abrir a sua boca, então agora você vai esperar, vai pagar mais um pouquinho de preço, porque tudo tem preço na vida, não adianta. Neemias, quando se dispôs, ele sabia que teria um preço a ser pago. E ali ele foi afrontado. Neemias pagou um preço que ele não precisava pagar. Ele não precisava pagar, mas pagou. Pagou, sabe por quê? Por amor. Aleluia. Olha o que o Diácono Geiser falou aqui. Por amor. Então, nós, igreja, a gente precisa entender algo que eu falei assim, Jesus, tem umas palavrinhas assim que são mais duras, né? E vem assim diretamente de encontro. E aí, outra coisa que eu observei, que a gente lendo, Neemias ficou ali 3 dias, sem ninguém saber que ele estava ali, rondando, vendo como que estavam os muros, como estavam as coisas. Mas, no meu pensamento, e o que o Senhor desceu no meu coração, filha, Neemias rondou ali, observou tudo ali, antes de começar, porque ele queria saber o caráter de quem estava ali. Eita Deus! Ele precisava saber com quem que ele iria contar. Porque nós não podemos contar com qualquer um, não. Nós precisamos entender, porque muitas das vezes nós nos encontramos em algum tipo de situação e o inimigo, ele é sujo. Ele é sujo, por isso que nós temos que estar ligadinho com Deus, para que nós possamos entender. E aí, eu lembrei de algo tão importante que uma pessoa contou para mim,
E ela falou assim, ô Viviane, é muito importante às vezes a gente realmente saber isso. É ímpio, tá? Quem me falou isso foi ímpio. Não foi uma pessoa da casa de Deus, isso, aquilo, outro, não. Ele era uma pessoa que era envolvida com bobo, com esse tipo de coisa. E ele já tinha acabado com isso, ele começou a trabalhar, ser uma pessoa honesta, tudo. No entanto, as pessoas que conviviam com ele falavam da honestidade dele, só que ele começou a passar por dificuldade financeira. Qual foi a primeira estratégia de Satanás? Chegou um amiguinho, falou assim, não, vamos só fazer um negocinho ali. Fala, Deus. Você só precisa dirigir. Você não precisa fazer mais nada. Aí ele falou assim, Viviane, naquele dia que eu estava ali conversando com você falou para mim assim, que era para eu vigiar, que o diabo ia me oferecer algo fácil, rápido, mas que poderia acabar com a minha vida. Na hora eu lembrei. Na hora ele lembrou. E ele falou assim, não, eu não faço mais esse tipo de coisa, não. Aí o amigo, que se dizia amigo, falou assim, mas rapaz, você tá com aluguel atrasado, você tá com água atrasada, tudo atrasado, a sua filha tá doente. Como é algo rápido, é simples. Ó, já tá tudo certo. Tudo certo. Ele falou, eu não vou. E explicou, falou pro cara, não, eu já conversei lá na imobiliária, eu já estou resolvendo o meu problema, eu não vou. Para resumir, foram lá, 2 presos e 1 não voltou. Morreu. Então, nós precisamos entender que coisas que vêm fácil demais, desconfie. Desconfie porque a palavra do Senhor diz que nosso sustento vem do esforço do nosso trabalho. Então nada cai do céu, nada vai chegar assim fácilzinho, não. Tudo que é fácil é cilada do inimigo. Toma cuidado. Toma muito cuidado, porque o inimigo, irmãos, ele não brinca. Ele é estratégico, e eu posso te dizer isso com toda sinceridade. Quando o pastor Ricardo começou a falar aqui de que nós temos que honrar, eu falei assim, Deus, isso é verdade. Porque, irmãos, quando nós devolvemos aquilo que é de Deus com amor, não por obrigação, mas por honrar a Deus, o seu coração, ele se alegra. Aleluia. O coração da gente não fica com peso. E o inimigo, o dízimo é uma estratégia de Satanás para tirar a bênção financeira da vida do cristão. Porque ele coloca umas ciladazinhas, que eu até comentei com a bispa esses dias, que eu precisava pagar algo, e era exatamente o que estava aqui dentro da minha Bíblia, para eu devolver o que era de Deus. Irmãos, o negócio é tão bom com Jesus. Quando nós somos fiéis a Deus, eu precisava pagar isso na segunda-feira. Aí na terça, eu devolvi o que era de Deus. Quando eu fui pagar na quarta-feira, eu não me pergunta como. Eu sei que eu não paguei nenhum real de juros. Mas nada eu não paguei. Mas sabe o que é isso? É primeiro honrar Deus. Aleluia! É confiar em Deus. Neemias, eu não sei as condições de Neemias aqui. Eu não sei. Mas eu sei que o que ele tinha, ele foi oferecer para o povo de Deus que estava lá em Jerusalém. Então, para de se apegar no dinheiro, achar que aquele pouquinho que você tem ali, não, mas se eu der vai me fazer falta. Se prepara, porque vai fazer falta mesmo. Porque o inimigo vai achar uma forma de entrar e tirar aquele pouquinho. Então,
eu queria ler só esse versículo aqui, o 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. Irmãos, qual é o rei que eu e você tem deixado falar ao nosso ouvido? O rei que nos coloca para cima, o rei que nos dá sempre uma palavra, olha, vai, confia, faz que vai dar certo, ou aquele rei, ou aquele como Sambalate, que só em ouvir, queria vir uma pessoa com uma reputação de bem, já começou ali a balançar, a tremer. Vamos começar a escolher pessoas para o nosso convívio que nos coloque para cima. Aleluia. Pessoas que nos dê palavra de alegria, de consolo. Não ficar escutando murmuração, porque tem gente. Aqui o rei, quando viu a tristeza de Neemias, ele não precisava se preocupar. Ele não precisava. Mas o rei gostava de Neemias. Aleluia. O rei tinha amor por Neemias. O rei estava sensível para ver a tristeza de Neemias. E o que o rei fez? Estendeu a mão para Neemias. Glória a Deus. Eu e você estamos estendendo a mão para aquele que está necessitando. Aquele que muitas das vezes que só precisa escutar assim: Jesus te ama. Só isso. Ele não precisa, você não precisa falar, eu e você não precisa falar muita coisa. Porque tem pessoas que estão precisando de um abraço. Aleluia! De um abraço. Ontem, segunda-feira, eu fiquei... Gente, eu sou difícil de ficar vermelha com as coisas. Mas eu fiquei. Eu fui ali resolver um problema perto ali no Extra. E aí todo mundo já sabe que esse meu jeito, eu chamo todo mundo de amor, de querida, abraço, é sempre sorrindo, né? Aí abracei a gerente da lotérica, falei com duas meninas. Vocês acreditam que uma moça que trabalha do lado, ali eu acho que é na Espaço Laser, ela olhou pra mim e falou assim: ô moça, você abraçou com tanto carinho, me dá um abraço. Eu falei: vem aqui, filha. Aleluia. E já aproveitei pra falar que ela falou assim: mas você sempre é assim, sorridente? Eu falei: filha, o Jesus que eu sirvo é Ele que me sustenta todos os dias. Mas ela queria um abraço. Ela não foi lá me pedir: olha, me dá, compra lá um leite pra mim, compra. Ela quis um abraço. Irmãos, eu fui ficando vermelha, minhas pernas começaram a tremer. Eu falei: gente, eu falei: Jesus, me dá cada dia mais sensibilidade. Porque as pessoas estão carentes, às vezes, de um abraço. E eu e você estamos preocupados com tantas coisas. E o Senhor quer uma coisa tão simples. Mas sabe o que? Aí vai entrar de novo a palavra reputação. Quando essa moça me pediu um abraço, a outra moça que estava perto dela, uma conhecida minha, falou assim: ai, a Vivi é sempre assim, a Vivi é sempre amorosa, sempre sorridente. Então a minha reputação chegou primeiro. Então as pessoas sabem que eu não sou falsa. Que aqui eu sou uma coisa, lá na rua eu sou outra. Nós precisamos ser pessoas de reputação de bem. Nós precisamos entender que muitas das vezes nós temos que orar para fazer certas coisas. Porque, gente, o que tem de crente sem reputação, quando a pastora Andréia falou aqui, pregou aqui no domingo, e que a gerente dela falou que a moça que trabalha junto com ela, que é cristã, fala palavrão.
e que está mostrando que não tem um comportamento de servo de Deus, olha a reputação dela aí. Aí o Senhor falou assim, tá vendo, filha? Eu confirmo, eu quero confirmar. Só que também uma coisinha muito séria, a gente precisa entender. Imaginem vocês se Neemias tivesse se misturado com Sambalate, Tobias e Gesem. Meu Deus! Começa a imaginar aí. Porque com certeza Sambalate, se vocês forem ler o livro um pouquinho mais lá pra frente, ele foi inventando historinha, articulações para trazer Neemias pro lado dele. Olha aí como conta você ter uma reputação de bem. Olha como conta você zelar pelo teu nome. Porque mamãe e papai sempre falam, né? Quando a gente é pequenininho. Diga com quem tu andas, quem direi quem tu és. E eu já passei por isso. A bispa sabe, um certo tempo eu trouxe uma pessoa aqui para a casa do Senhor. Ela estava caminhando com o Senhor. E todas as pessoas, quando eu ia buscar ela na porta da casa dela, falavam assim, vão passear? Porque sabem o que ela faz. Eu falava, vamos, entra aqui no carro que você vai passear com nós, estamos indo para a igreja. Só que eu falava para Deus, Deus, o Senhor sabe até aonde eu posso ir. Se ela não quiser nada contigo, Pai, tira ela do meu caminho, porque eu não posso me misturar. Eu tenho que obedecer a voz de Deus, aleluia, e orando e instruindo. Não quer nada com Deus, não quer obedecer a voz de Deus, sai fora, porque senão você vai se contaminar. Você vai ficar sem reputação como aquela pessoa que você está trazendo. Só que nós não precisamos nos preocupar com o que Gesem, Sambalate, Tobias vai falar. Nós temos que nos preocupar com a nossa reputação diante de Deus. Porque o mundo vai falar. O mundo fala. Só que o mundo, irmãos, muitas das vezes fala o que é certo do meu e do teu comportamento. Então, a gente não pode sair andando e fazendo as coisas de qualquer jeito, não, porque nós somos apontados. Infelizmente, pessoas que servem a Deus, o caráter dela sempre vai ser apontado. Mas não é crente. É a primeira coisa. Mas não é crente. E o pastor Ricardo, ministrando, me fez me lembrar de algo tão interessante, irmãos. Algumas pessoas que sabem que eu sou serva do Senhor, a primeira pergunta que eles me fazem, que não conhecem a Deus, mas e aí, você dá os 10%? E se eu não tiver honrando a Deus, eu vou mentir? Porque eu não posso mentir. Porque, irmãos, não mintam a respeito de nada. Porque na sua carta de recomendação, o Senhor vai anotar. E aí, quando te pedirem a tua carta de recomendação, que vê, olha, mas ela fala que ela é dizimista, que ela é certinha, mas olha o ponto falho dela lá. Aí eu lembrei, pastor, mas você dá 10%, dou com toda a alegria. Se na palavra do Senhor falasse que eu tinha que dar 50%, eu daria com toda a alegria do mundo. Porque eu tenho que entender, olha o que o pastor Ricardo falou, gente, é tremendo. A palavra do Senhor, ela é bússola para as nossas vidas. É Deus quem te deu o emprego. Como é que você não vai honrar a Deus com o que Ele te deu? Como que o Senhor me dá o fôlego de vida todos os dias? O Senhor me requer tão pouca coisa e mesmo assim eu falo, não posso fazer. Não dá para fazer. Por que muitas das vezes não fala a verdade? Eu não quero fazer. Porque nós podemos. Nós podemos. Tudo nós podemos. O bispo, eu não posso às 10, mas pode ser 2 horas da tarde, que é o meu horário, porque eu trabalho. Então nós podemos todas as coisas. Agora, se você não quer
fazer, chegue com sinceridade e fale, eu não quero fazer. É muito mais bonito. Agora, fazer as coisas de qualquer jeito ou dar desculpa, lá na tua carta de recomendação vai estar escrito. Jesus, aleluia. Imagina, a bispa precisa mandar alguém para outro lugar, ou muitas das vezes tem pessoas, ô bispa, eu não vou morar mais aqui em São Paulo, me dá uma carta de recomendação, estou indo morar em Minas, estou indo morar no Paraná. O que a bispa vai escrever na tua carta de recomendação? Porque ela é o anjo da igreja. Ela é o anjo da igreja. Então nós precisamos avaliar como tem sido a minha e a tua reputação. Não vamos brincar, porque isso é muito sério. Isso é tão sério que essa semana que o senhor foi falando de reputação, eu lembrei do pastor Wellington. Pastor Wellington, quando ele entrou num projeto de vendas, ele falou assim, Vivi, pode entrar nesse projeto porque você vai vender bastante. Porque a sua palavra tem credibilidade. E foi verdade, irmãos. Glória a Deus. Quando você pega alguém que as palavras dele têm credibilidade, porque as pessoas conhecem o teu caráter. Se eu chegar e falar assim, bispa, isso aqui é um papelzinho, ele tá amarelo agora, mas daqui a pouco ele vai ser azul. Que eu passei uma tintinha, ele vai ficar azul. Isso é credibilidade. Se eu não tenho palavra, se eu minto, se eu sou uma pessoa que fico omitindo, ela vai falar, não, a Viviane, umas pessoas já me falaram isso, fulano já me falou isso. Ela pode até ter mudado, mas eu não sei. Aonde que vai ficar o pé? Lá atrás. E isso é muito ruim para as nossas vidas. Isso é tão ruim porque a confiança, irmãos, é como um vaso de cristal. Se ele quebrar, hipótese alguma você vai conseguir colar. Meu Deus. Porque por mais que cole, vai ficar todo falhado. E cristal, ele esfarela. Então você vai perder um pouco da sua essência. Então nós precisamos nos consertar diante de Deus. Nós precisamos nos consertar, porque o Senhor, Ele nos dá oportunidade. Todas as pessoas têm oportunidade igual. Não existe pessoas que Deus ama mais ou ama menos. Não. Nós temos o mesmo amor que o Senhor tem por mim, Ele tem por quem mata, por quem rouba, por quem estupra. Ele tem o mesmo amor. E Ele quer que todos nós sejamos salvos. A salvação não é só para quem tá ali na igreja, bonitinho. Porque do que adianta às vezes você tá aqui dentro da igreja e o teu pensamento está lá fora? Do que adianta muitas das vezes você coloca o pé ali para fora, o sangue de Jesus tem poder? Não, então nós precisamos começar a nos avaliar. Porque muitas das bênçãos estão retidas porque eu e você precisamos melhorar a nossa carta de recomendação. Aleluia. Então vamos começar a falar com o papai e falar assim, Deus, me ajuda a ser melhor. A bispa sempre ora que Deus nos ajuda a ser melhor. Porque sozinho a gente não consegue. Mas com Deus a gente consegue. Porque é Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos põe de pé. E aqui Neemias, ele foi justamente para isso. Para reedificar os muros. Então, vamos começar a colocar, a construir, a reconstruir os nossos muros com bons blocos, com material de primeira. Não vamos pegar qualquer coisa para colocar no nosso muro, não. Porque às vezes a nossa reputação pode ficar
manchada. E reputação, irmãos, caráter é algo tão sério, que quando tem uma marquinha, por mais que passe muitos anos, a criatura sempre vai naquela marquinha. Então é algo que nós temos que plantar todos os dias. Nós temos que plantar e depois ir regando a nossa reputação. Mas uma reputação para o bem. Que quando, antes mesmo de eu chegar, as pessoas falem, olha, ali está chegando uma mulher de caráter, um homem de caráter, olha, ali está chegando um homem de oração, uma mulher de oração. Então nós precisamos começar a olhar o nosso interior, porque, irmãos, eu sei que se eu for perguntar aqui, muitas pessoas vão falar, ai, irmã Viane, eu tenho conta atrasada. Eu também tenho. Qual na situação de hoje, a pessoa que está transbordando, ai, a minha vida está uma maravilha, quem trabalha com vendas, olha, eu estou vendendo milhões. Mentira. Porque, né, nos dias de hoje, quem tem nos sustentado é o Senhor. Porque as coisas estão difíceis, mas com um caráter, com uma reputação de bem, de honra, nós vamos conseguir seguir em frente. Aleluia. Porque hoje, nos dias de hoje, o nosso nome é muito importante. Então não saia fazendo nada sem pensar. Neemias orou 3 meses para poder ir reconstruir. Então, não pense você que você orou agora, 5 minutinhos, já vai sair fazendo não. Ô Jesus, eu quero aquele carro, meu Deus, tá, olha, em 10 anos para pagar, vou lá, é benção. Você tem o dinheiro para pagar a prestação? Ai, Jesus. A primeira pergunta, você tem o dinheiro para pagar? Porque tem gente que está pegando certas coisas e não para nem para somar. Não, quanto que eu devo? Quanto que é as minhas dívidas no mês? Aí fica todo enrolado e o culpado é Deus. Você se enrola, eu me enrolo e o culpado é Deus. Não, Deus não tem culpa de nada. Então nós temos que entender que tudo na nossa vida, nós precisamos orar. E não deixar que o coração que é enganoso venha falar, não, é tempo, pode ir lá. Não, irmãos. Olha, ore muito quando for fazer qualquer coisa. E principalmente com um tempo longo. Neemias sabia o que ele ia passar por lá. Por isso que ele orou 3 meses. Ele não só orou um dia. Então, se você está vindo aqui, dia de terça-feira, fazendo a campanha, e ainda não recebeu, espera. Espera, porque às vezes não é tempo. O tempo vai chegar. Chegou para Neemias. O rei olhou para Neemias e falou assim, eu vou te dar cartas. Então não vai precisar de muito esforço meu e teu. Vai precisar sim de oração e de jejum. O resto Deus faz por mim e por você. Então não se apresse. Não se apresse em tomar decisões na vida de vocês. Porque tudo tem um tempo certo. Imagina se Neemias não tivesse orado os 3 meses, jejuado. No dia certinho, irmãos, o rei olhou para Neemias diferente. Viu a tristeza no rosto de Neemias. E pôde discernir o que Neemias precisava. Que, no entanto, aqui na palavra diz que... Peraí que eu só vou dar uma lidinha aqui. Aqui, ó. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. O rei já afirmou, ele olhou para Neemias e falou, você não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Olha a sensibilidade do rei. O rei conseguiu enxergar o que estava no coração de
de Neemias. Aleluia. Então não precisa eu e você sair correndo, fazendo as coisas de qualquer jeito. O rei vai ter sensibilidade para saber a hora certa de te abençoar. Glória a Deus. Não vamos nos apressar e perder a nossa bênção. Não vamos nos apressar. Eu falei assim, Jesus, como o Senhor é perfeito, que sensibilidade daquele rei de olhar para Neemias e saber, não, você não está doente. Isso é tristeza de coração. Quem nos ama consegue enxergar. Ele olha para você e sabe, porque o seu coração está batido, que não é doença da carne, é doença do coração, do espírito. Então vamos, sabe, orar, vamos jejuar, vamos esperar com paciência no Senhor, porque o Senhor, Ele faz. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.